pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram? Tudo jóia? Hoje, novamente, vamos falar de um assunto importante, um assunto que tenho certeza que vocês vão gostar muito assunto, com essa temática. Mas antes de eu falar sobre o tema que vamos abordar hoje, o título, vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, um romance, um livro de ficção que descreve uma cidade fictícia no interior de Goiás. Está muito bom esse livro. Está à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, Palavrear e também no Mercado Livre, na plataforma Mercado Livre. Muito bom esse livro. Meu outro livro é Os Contos que Eu Conto, uma coletânea de contos onde abordo temas filosóficos do cotidiano das pessoas e também temas que fazem o leitor refletir e levar ao imaginário. Está à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, Palavrear e também na plataforma Mercado Livre. Muito bom esse livro. Os Contos que Eu Conto. Meu outro livro, que foi editado esse ano pela editora Kelps, todos os 3 livros foram editados pela editora Kelps de Goiânia. Tanto esse livro, As Linhas da Harmonia, Os Contos que Eu Conto e o livro Jubiacaba, publicado pela editora Kelps, porque eu gostaria de frisar que apoia muito a literatura goiana. Esse meu livro se chama As Linhas da Harmonia. É um livro de poesias que eu descrevo com poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, formando sentido, formando significado. E leva o leitor a pensar, a refletir e a analisar sobre a sua própria vida, sobre o seu destino. Está à venda na livraria Nova Jerusalém e Armazém do Livro. Muito bom esse livro. Está à venda em Goiânia. Todos os 3 livros estão à venda em Goiânia. Bom, pessoal, hoje vamos falar de um tema importante, um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O tema é, e aí eu faço uma indagação, um questionamento. O ser humano interpreta o mundo? Há muitas formas, né, de a gente pensar sobre esse tema. O ser humano interpreta o mundo, o que é o interpretar, né? O que é o decifrar? Desde tempos remotos, o ser humano busca interpretar a sua vida e o modo que vive, tudo que está à sua volta. Aí vou descrever uma definição, né, do interpretar. O interpretar se realiza a função de decifrar o mundo, a sociedade e seus fatores através de textos literários, jornalísticos e do cotidiano das pessoas, ou seja, que o interpretar está na gênese humana, está dentro do ser humano. O que faz o ser humano chegar nesse nível é a capacidade que ele tem de desenvolver essa intuição, esse modo de ver a vida, a sociedade. E ele se encontra em textos literários, né, em textos literários, livros, em jornalismo, né, de jornais, e em texto cotidiano, redações, né, de colégios e tudo. Né? Então, dentro dessa temática, dentro desse tema, podemos analisar isso, podemos perceber isso, que a temática do interpretar está nessas 3 formas, nesses 3 sentidos, que é muito importante tanto para a sociedade como um todo, né? Que é muito importante, é muito relevante. A interpretação acontece para cada pessoa de forma diferente. Entretanto, devemos ter cuidado ao analisar, pois podemos cometer equívocos primários. Ou seja, o interpretar não é assim, não deve acontecer de forma aleatória. O interpretar deve ter uma base fundamentada para poder interpretar o texto de maneira coerente, de maneira
plena, né, o interpretar, porque senão vai fazer com que haja equívocos, né, que haja interpretações equivocadas, errôneas. Isso vai de acordo com cada pessoa, com cada ser humano, né, que interpreta o mundo, interpreta a sua vida, interpreta tudo que está à sua volta. Há textos que são de acordo com o contexto histórico. Aí outro ponto relevante para a gente pensar, que não devem ser levados ao pé da letra, ou seja, de maneira objetiva, pois tudo é de acordo com o autor do texto e o que quer dizer. Ou seja, o texto, a leitura de um texto, ela não pode ser apenas fundamentada, apenas relacionada na primeira impressão que você lê o texto. Você tem que ler, refletir, pensar o que aquele texto está dizendo para mim, o que porque ele é tão importante, o que ele está falando que pode mudar a minha vida, para assim não ter um conceito equivocado, não ter um conceito errôneo da leitura do texto. E aí a gente coloca, né, o exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Muitas pessoas já ouviram falar nesse livro, né? Os Sertões, de Euclides da Cunha. Isso nada mais é do que crônicas, né, do dia a dia da Batalha de Canudos, né, lá no sertão da Bahia, né? Muito relevante esse texto, muito importante esse livro, porque faz um relato pormenorizado de uma revolta que existiu, de uma guerra que existiu no sertão da Bahia. E, nesse sentido, esse livro Sertões procura abordar o governo de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, e a revolta dos sertanejos da Bahia contra o imposto da República. Aí outro ponto importante no livro Sertões, porque ele retrata um período, né, que é o primeiro período da República Velha, o período do presidente Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil. O primeiro presidente, depois daquela conturbada proclamação de república, foi o primeiro presidente a ser eleito no Brasil, que é o Prudente de Moraes. E fala também da revolta dos sertanejos contra o imposto, pois não viam melhoria em suas vidas, tendo o líder Antônio Conselheiro instalado um movimento messiânico revolucionário que alienava as pessoas, fazendo ficar fora do mundo, mostrando que devemos tomar cuidado com esse tipo de abordagem fanática e que até hoje existe para manipular as pessoas visando seus interesses. Isso aí é um fato importante, porque o Antônio Conselheiro se dizia um messiânico, né? Se dizia um ser iluminado, um ser que trazia uma mensagem de esperança que as pessoas que estavam desiludidas. E as pessoas acreditavam nisso. E até hoje acontece isso, de pessoas que se dizem enviadas de Deus usarem da boa fé das pessoas para poder pegar palavras que vão iludir as pessoas. Então, esse livro Sertões mostra isso, que devemos tomar cuidado com esses tipos de pessoas. No primeiro momento, né, do livro, há conscientização sobre a cobrança de impostos, que não eram revertidos aos sertanejos e ficavam somente na capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. Ou seja, no ponto do livro, ele aborda que o sertanejo tinha um pouco de razão. Tinha razão, porque o imposto que era para ser revertido na melhoria daquelas pessoas pobres, aquelas pessoas sem condições, todo o dinheiro que eles pagavam ia para o Rio de Janeiro, não ficava nada lá para eles terem melhoria. Então, eles tinham razão de ficarem revoltados com aquela situação. Então, nesse ponto, há uma conscientização, há uma forma de pensar que tudo pode melhorar a sua vida através de um pensamento de conscientização e de transformação. Mas, em outro ponto, há também o fanatismo religioso exacerbado. Dois fatores importantes, muito presentes no livro, e que fazem o leitor analisar o mundo à sua volta e transforma sua maneira de pensar, refletir e analisar. Nesse ponto aí, faz uma abordagem muito boa, fazendo com que o leitor pense, repita e analise. Os dois pontos importantes desse livro.
A interpretar outro ponto a ser abordado agora. A interpretar a grandeza do mundo, o ser humano ultrapassa o senso comum e passa a ser um agente crítico e um formador de opinião. Ou seja, que ao interpretar textos e outros modos de escrita, o ser humano, ele transforma, ele sai daquela condição de ser passivo para ser ativo, ou seja, ele sai do senso comum, que é que todo mundo pensa e reflete, e vai para o senso crítico, que é um aprofundamento do pensamento, um pensamento analítico mais reflexivo, e que faz com que seja um ser humano reformulador, indagador dos seus problemas, das suas vidas. Exemplo, aqui é um exemplo importante, a leitura de jornais de diversas linhas editoriais, não ficando preso a um pensamento jornalístico para formar seu arcabouço cultural, ou seja, seu modo de pensar, refletir e analisar. É o que eu falei. Que é importante as pessoas lerem vários tipos de jornais, não ficar preso a um só jornal, que está falando texto aqui, não ficar preso a uma linha editorial, porque cada jornal tem uma linha editorial, tem uma maneira de repassar isso ao telespectador, ao leitor. Então é importante, é de suma importância, para que o ser humano forme essa consciência crítica, ler vários tipos de jornais, porque aí vai fazer uma análise pormenorizada do que está escrito e do que pode valer a pena seguir ou não. E forma um sujeito indagador e passa a ter um arcabouço cultural mais elevado, mais pleno de reformulação, de reflexão. Outro ponto importante, a definição do pensar na interpretação de um texto se move para refletir e analisar que é algo mais elaborado em seu conjunto de ideias que o ser humano possui e com o tempo se desenvolverá. Ou seja, partindo do pensar, o ser humano, ao ter contato com outras leituras, ele passa a refletir e passa a analisar, que é algo mais aprofundado, mais elaborado, e passa a ser mais agente de transformação, passa a ser um sujeito que não é manipulado, que não é sujeito que seja levado pelo que as pessoas pensam, mas sim tem um pensamento indagador, um pensamento consciente, que vai mudar a sua vida e vai mudar a vida das outras pessoas. E vai ser um líder de transformação do mundo. Exemplo, os primeiros anos de estudo começam de textos simples, para depois mais aprofundados, para chegar ao nível de uma análise mais sofisticada. É o que eu estou falando, a definição do pensar na interpretação de um texto. Né? Nesse sentido, eu coloco esse exemplo, que o ser humano, para chegar à reflexão e análise, não é de um modo para outro, de um sentido para outro. Que ele deve começar por etapas, que deve começar por escalas. Primeiro ele começa com um texto simples, depois vai passando para um texto mediano e depois para um texto mais aprofundado. E com isso ele vai ter uma capacidade de analisar o mundo, de transformar, e vai ter uma análise mais sofisticada, vai ser um sujeito mais questionador, um sujeito que vai reformular a sua vida e das outras pessoas. Agora vem outro ponto importante. Refletir e analisar contribuem para o enriquecimento cultural. Isso ocorreu em diversas áreas, foi fundamental para a evolução humana. Ou seja, que o refletir e o analisar, ele foi fundamental em todas as épocas da diversidade humana, em todos os tempos que o ser humano refletiu, analisou, ele chegou a um ponto de transformação da sua vida e da sociedade. E não ficou preso a conceitos equivocados. E com isso eu coloco um exemplo aqui muito importante. O livro Lusíadas, que retrata as descobertas marítimas dos portugueses, ou seja, a sua saga em direção a outros povos, destacando o Brasil, as Índias, Macau e no continente africano, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Nesse livro, também usando de mitologia romana,
Baco, deus do vinho, e Netuno, deus dos mares. Ou seja, mostrando a dominação portuguesa que se concretiza em mares nunca antes navegados, ou seja, com a invenção das caravelas. Ou seja, nesse livro aborda a saga dos portugueses, a descoberta dos portugueses, para mostrar o grande Portugal que estava nascendo, a grande nação portuguesa que estava nascendo. E com isso mostra também a dominação de Portugal, com um evento que até um evento que tinha sido traduzido, um evento que começou a surgir, que é as caravelas, que foi invento dos portugueses, que eles inventaram. E com isso, há também vários elementos no livro incluídos, como Baco, deus do vinho, e Netuno, deus dos mares, que faz parte da mitologia romana. Que o Baco é o deus do vinho, e Netuno, o deus dos mares, que Netuno quer derrubar os portugueses, e Baco quer ajudar os portugueses. Então, há todo um contexto histórico nesse livro, mostrando que devemos ser críticos e fazer uma análise crítica desse livro, mostrando que há uma dominação portuguesa nesse livro, há uma forma de pensar do Império Português. É muito interessante esse livro. É muito bom esse livro para fazer com que sejamos analíticos e questionadores do mundo e da sociedade. E com isso vou falar outro ponto importante. Ter uma formação leitora possibilita ter um enredo para escrever um texto coerente e bem embasado, pois o ser humano é um ser analítico em sua essência. Ou seja, que o escrever possibilita o ser humano, que o ler, né, possibilita o ser humano a ter a formação leitora, possibilita o ser humano a ter um enredo, a ter um conjunto de ideias. Enredo é um conjunto de ideias que vai fazer com que o ser humano possa escrever e escrever melhor, porque aí vai ter um conjunto de pensamentos, de reflexões e de análises, que ele vai poder escrever um texto bom, coerente, e que vai transmitir isso a outras pessoas. E as outras pessoas vão gostar do que ele escreveu. Então é muito importante, isso está na essência do ser humano. Basta que desenvolva isso, basta que o indivíduo possa desenvolver essa capacidade. E somente se desenvolve isso com a leitura de livros, porque aí vai ter um conjunto, um arcabouço de conhecimento vasto que vai fazer com que ele possa escrever bem e melhor. Exemplo, aí dá um exemplo, provas de concursos e Enem. Então, com isso, se você tendo uma boa leitura, você vai ter um conjunto de ideias, você vai poder fazer uma boa redação em qualquer concurso que você vai fazer. E também no Enem, destacando que é a entrada para a universidade, você lendo, você tendo conhecimento, sendo sujeito leitor, você vai ter um conjunto de princípios, um conjunto de ideias que vai fazer com que você escreva um texto pleno, bom, e um texto que possa transmitir o seu pensamento ao revisor, ao coordenador, a pessoa que vai ficar na sala para receber sua prova e vai entregar a outra pessoa. Então, é muito importante que você, o avaliador, né, que vai receber, no caso da prova, que vai avaliar a prova, porque o coordenador, eu falei equivocadamente, o coordenador está lá para receber a prova, mas o avaliador, aquele que vai receber a prova do coordenador, este vai avaliar bem a sua prova, vai ver que você conseguiu concatenar as ideias, conseguiu colocar as ideias bem distintas, as ideias bem formuladas, e assim você vai ter um bom resultado, tanto no Enem quanto nos concursos. Por fim, o interpretar está em cada um de nós. Basta desenvolver o seu caminho para sermos sujeitos da história. Ou seja, nesse ponto aí, eu não falo somente da leitura de texto. A leitura do mundo, né, como foi bem dito por Paulo Freire, a leitura que a gente olha, analisa o mundo, vê a natureza, vê tudo que está à nossa volta, é também um ponto importante para que possamos desenvolver um texto bom, um texto coerente, um texto analítico e um texto que faça com que as pessoas sintam bem com a nossa escrita. E também, não falando somente
a parte escrita, a parte verbal, a parte falada, as pessoas vão sentir bem ao conversar com vocês, a escutar seus pensamentos. Mesmo que você não tenha muito estudo, mas se você, sendo um bom observador, você vai transmitir conhecimento às outras pessoas. Em suma, interpretar é conciliar a convivência, em sua máxima expressão, edificando com serenidade para reformular a sociedade. Ou seja, interpretar está dentro de nós, está dentro da sociedade, está no mundo. Basta que nós sejamos sujeitos agentes de transformação, de mudança, de renovação, que assim faremos uma sociedade melhor, um mundo melhor e um tempo que todos possam ter uma vida digna, justa, solidária e possam traduzir isso em bons princípios para as outras pessoas, para a coletividade que está à nossa volta. Então, interpretar é isso, é estar dentro da nossa forma de ser, pensar, agir e analisar. Com isso, pessoal, vou terminar mais um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que vocês gostaram. E no próximo bloco, no próximo episódio, no próximo tema, estaremos aqui novamente falando de um assunto que tenho certeza que vocês vão gostar. Com isso, pessoal, termino esse vídeo. Gostaria de agradecer a cada um de vocês por terem assistido esse vídeo e comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal Reflexões e Pensamentos com o escritor Penha Lobo. Este que vos fala